Rádio Ensinamentos dos Mestres Ascensos. Programas com perguntas e respostas, entrevistas, aulas e depoimentos, com Maria Lúcia Vieira e Paulo Rodrigues Simões, transmitindo os ensinamentos dos Mestres Ascensos da Grande Fraternidade Branca. Estes programas foram gravados entre 2007 e 2019. Olá, Paulo. Aqui é o Leonardo, falo de Bristol, na Inglaterra. No final do mês, estou indo para a Índia e pretendo passar alguns meses por lá, fazendo yoga, meditação e mantras nesses locais chamados de ashrams. Eles existem em todos os cantos da Índia, assim como os chamados gurus. Sei que alguns deles são falsos gurus, como um, inclusive, bem popular no Brasil, mas existem tantos deles e com mensagens tão parecidas que às vezes fica difícil discernir entre os que são bons e os que são maus. Além de pedir para a amada Kuan Yin, pelo poder do discernimento, para ajudar nas minhas escolhas, que outras ações eu poderia tomar para seguir o caminho da senda dos mestres da GFB? Obrigado, Love and Light, Amor e Luz, Leonardo Machado da Silva. Olá, Leonardo. Maria Lúcia Vieira está em um ashram no sul da Índia, como você sabe, e ela disse que está tendo as aulas de yoga mais maravilhosas de sua vida. Vou lhe enviar um e-mail que recebi deste ashram quando fiz as reservas para ela. Leonardo, só a visão de seu eu superior poderá guiá-lo pela Índia. Nós sabemos que os falsos gurus são muito perigosos e utilizam as energias de seus chelas para iludir mais e mais pessoas. Eles são, acima de tudo, preparados para iludir. Faça o comando de luz do Elohim Enciclopédia Virgínia e peça que a verdade seja exposta. Você encontrará este comando em nossa página de comandos de luz, o número 16. Atente para gurus muito exibicionistas, eles querem mostrar seu poder abertamente para impressionar as pessoas e torná-las seus seguidores. Outra coisa importante a saber, Leonardo, é que sempre que vamos a um país distante, os senhores do karma nos colocam em situações kármicas para resgatarmos. Assim, sempre questione ao seu eu superior sobre cada um que cruzar o seu caminho. Pergunte-lhe como ele quer que você se relacione com aquela pessoa. No final de um ditado dado aos profetas, Babaji disse: agora, vocês que me escutam, procurem as almas aprisionadas nos falsos caminhos dos falsos gurus da Índia. E deixem que elas ouçam a minha mensagem, deixem que ouçam as minhas palavras. Não temam mostrar-lhes a face da mensageira ou o som da minha voz. Então, lhes permitam escolher. E não os deixem sem a luz e o símbolo de Astreia. Eu sou o Babaji. A Rosa nos escreveu dizendo: gostaria de saber como fazer consultas com os mestres ascensos e os tipos de tratamento utilizados, bem como o valor. Obrigado. Rosa, os mestres ascensos só se comunicam oficialmente com a humanidade através dos mensageiros que de tempos em tempos são escolhidos para a intermediação. Nesse momento, entendemos que não existe um mensageiro ativo trazendo as mensagens dos mestres. Mas há outras maneiras de contatá-los, e é através de oração, meditação e de estudos de seus ensinamentos. Os ensinamentos em nossa página poderão ajudá-la a desenvolver esta comunhão com os mestres ascensos. Além disso, nós indicamos livros que consideramos bons para o seu desenvolvimento espiritual. A Ilman nos escreveu: boa noite em primeiro lugar. Gostaria de saber como devo fazer para ajudar uma pessoa a se libertar de magia negra. Se primeiro devo me limpar, pois fui vítima dessas coisas. Mas depois que passei a fazer a oração da chama violeta, minha vida tem mudado muito, graças a Deus, e ao mestre Saint Germain. E também a Astreia e Miguel, o arcanjo. Amém, amém, amém. Vocês podem acreditar, toda vez que eu faço a chama violeta, sinto uma energia tão forte que fico leve igual uma pena. Graças a Deus, eu estou me sentindo bem melhor agora, depois de ter recebido esta luz, do que antes, quando não conhecia. Agradeço também a vocês pelo site, que foi por onde eu encontrei paz espiritual. E também, aproveitando, quero agradecer à senhora Lúcia pela ajuda da oração de Miguel Arcanjo e Astreia e Pureza, que também tem me ajudado muito. Tenho lido todos os ensinamentos novos, copio todos e leio sempre. Mais uma vez, agradeço muito.
Obrigado a Deus e os mestres, a vocês e à GFB. Ilma, ficamos felizes de ver seu entusiasmo com os ensinamentos e com os comandos de luz. Você pergunta como se limpar de magia negra. Veja, a princípio você já está fazendo bem o seu caminho, pois esses comandos de chama violeta e de Astréia e Miguel, 7º, 4º e 1º raios, são capazes de libertá-la de qualquer magia negra. Não sei se você já adquiriu nossos CDs com esses comandos. Ajuda muito fazê-los com o meu acompanhamento, assim você os fará com mais energia e poder. Se você já tem o CD, outra coisa que poderá fazer é incluir fortes invocações, logo após o preâmbulo do comando de luz, onde você, com muita emoção, explica aos seres cósmicos que está invocando quais as ameaças que está sofrendo com magia negra. Poderia terminar pedindo então o julgamento divino sobre aqueles que a ameaçam. Lembre-se de não ter nenhum sentimento de raiva ou ódio ao fazer isso. Apenas confie que Deus saberá como julgar os que invadem o livre-arbítrio alheio. No CD de Astréia, vem uma invocação que pede a libertação de sua casa e corpo. Você poderá encontrar esta invocação em nossa página no botão Orações, número 16. O título é Liberte o seu templo, liberte sua casa agora. Em nome do Eu Sou que eu sou e pelo poder da chama trina em meu coração, eu comando o avanço da luz da palavra viva de Deus. Eu comando o avanço da luz de Deus que sempre venceu e sempre vencerá. Eu comando a descida dos Elohim, Astréia e Pureza, Hércules e Amazônia. Eu comando a descida dos 7 amados arcanjos e dos chorrãs dos 7 raios. Eu clamo pela intercessão de Deus Pai, Mãe, Deus Filho e Deus Espírito Santo em nossas vidas. Em nome de Sanat Kumara, Gautama Buda, Senhor Maitreya e Jesus Cristo, eu comando o poder dos raios azul e branco, da estrela divina do Eu Sou. Eu clamo a presença da luz e a ação total desta luz aqui e agora. Luz, 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 atue agora. Luz, 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 atue agora. Luz, 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 atue agora. Eu comando as legiões iluminadas do amado e poderoso Vitória e as legiões de anjos dos 7 arcanjos de Deus. Eu os comando que avancem agora em nome da palavra viva de nosso Pai Celestial, em nome do Eu Sou que eu sou, em nome do Cristo Cósmico. Avancem agora e tomem o comando de toda esta casa, avancem purificando de dentro para fora, de baixo para cima, aqui e agora. Avancem agora e tomem comando de toda esta casa, avancem purificando de dentro para fora, de baixo para cima, aqui e agora. Avancem agora e tomem o comando de toda esta casa, avancem purificando de dentro para fora, de baixo para cima, aqui e agora. Espirais ascendentes de luz, eu ordeno o exorcismo dentro deste corpo e desta casa. Eu ordeno o exorcismo de todos os que aqui residem e demando a expulsão dos demônios e impostores do Espírito Santo. Que a luz de Deus e seus anjos tomem o comando agora, em cada canto, em cada cômodo, em todos os espaços deste local, desde abaixo da terra até acima da casa e em torno dela também. Eu ordeno a prisão destes demônios e eu ordeno a prisão dos anjos caídos e das entidades astrais que algum dia invadiram o nosso templo e a nossa casa. Eu chamo e comando o seu avanço, amados Elohim de Deus. Eu chamo e comando o seu avanço, amada palavra viva. Prendam agora toda a oposição à luz de nosso Pai e Mãe divinos. Prendam agora toda a oposição à luz de nosso Pai e Mãe divinos. Prendam agora toda a oposição à luz de nosso Pai e Mãe divinos. Flameja diante a sua luz, flameja diante a sua luz, flameja diante a sua luz. Em nome de Deus, em nome do Pai, da Mãe, do Filho e do Espírito Santo, nós oramos o Pai Nosso e a Ave Maria para a confirmação da nossa vontade e para a manifestação do nosso poder divino. Amém. Depois disso, é bom vocês fazerem o comando de Astréia e Miguel. Hoje, todos os CDs que eram vendidos naquela época em nossa página estão disponíveis gratuitamente para ouvir diretamente do site. Auger nos escreveu sobre os estudos do ciclo cósmico. Eu estou com 73 anos e farei 74 em 22 de julho de 2007. Logo, estou na escola do pai, Brahma. As minhas dúvidas ao fazer uma análise preliminar são as seguintes. O que significam a evolução dos meses dentro do ciclo e qual o uso que se pode fazer com o aviso 1, 16 de dezembro e o aviso 2, 16 de janeiro, 3, 16 de fevereiro. Os signos e os 7 chakras principais, qual o significado desses signos do zodíaco?
E no meu caso, eu nasci às 11 horas do dia 22/7 de 1933, exatamente no limite de Câncer e de Leão. Nos horóscopos comuns consta em alguns jornais Câncer e outro como Leão. Tentarei desembaralhar a minha pergunta confusa. Fale-me sobre os limites e a diferença entre os horóscopos comum e os ciclos, e onde eles têm atuação comum. Agradeço a orientação que me tire as dúvidas. Prometo, após um estudo mais profundo, voltar com novas indagações. Muito obrigado. Auger. Auger, primeiramente quero separar um pouco suas perguntas. Vejo que existe as de dúvida geral sobre os ensinamentos e as de cunho pessoal sobre o seu próprio ciclo. As perguntas de cunho pessoal, quero que saiba que podemos fazer uma análise de seu ciclo, onde você será atendida por mim, por telefone ou por Skype via internet, ou se você preferir vir a São Lourenço, terei um enorme prazer em atender e conhecer você pessoalmente. Eu pouco entendo da astrologia, mas o pouco que entendo vejo que as posições astrológicas na astrologia tradicional mostram a influência da energia dos astros sobre as pessoas. Mostra o tipo de barreiras e oportunidades que terão. Os ciclos cósmicos, a influência dos astros, nos mostra quais são os ensinamentos que teremos e os mestres e raios que iremos desenvolver. Além disso, mostra de que forma será o retorno do karma positivo e negativo em sua vida. Penso que as duas são ferramentas interessantes para nos conhecermos melhor. A astrologia mostra a tendência para sermos do jeito que somos. Os ciclos cósmicos mostram o que devemos buscar ser e mostram claramente o que precisamos fazer para vencer as barreiras. A Marta nos escreveu: por favor, encontrei este site, pois estava procurando mantras. Eu tenho um problema de saúde e gostaria de saber sobre um mantra para a cura. Vocês poderiam me ensinar? Aguardo resposta. Marta, para podermos ajudá-la, precisaríamos saber qual é o problema de saúde, pois existem diferentes mantras para diferentes problemas. Mas melhor do que um mantra, Marta, se alguém me pede uma oração para a cura, eu indico a Ave Maria. Maria Santíssima é a arqueia do quinto raio, que é o raio da cura. Assim, orar para ela é muito poderoso. Além deste cargo de arqueia maior do quinto raio, ela detém o manto de Mãe Divina. Ela é a nossa maior representante da nossa Mãe Celestial, aqui na Terra. E amigos, ela está no meio de nós. Fale com ela agora e com emoção, repitam comigo, vamos lá. Amada Mãe Divina, Maria Santíssima Amada, abençoa-me com a cura deste mal que me atormenta. Falem a doença que vocês têm. Cura-me, Mãe, para que eu possa servir aos propósitos de meu Pai Celestial aqui na Terra. Amém. Vamos agora fazer 3 vezes o Alegra-te Maria, que vocês encontrarão no botão Orações. Alegra-te Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, humanos de boa vontade, agora e na hora da nossa ascensão na luz. Alegra-te Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, humanos de boa vontade, agora e na hora da nossa ascensão na luz. Alegra-te, Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, humanos de boa vontade, agora e na hora da nossa ascensão na luz. Amém, amém, amém. Marta, enquanto você faz a oração para Maria Santíssima, coloque a mão esquerda em seu chakra do coração, no centro do seu peito, e a mão direita sobre a área do seu corpo que está adoecida, ou de algum parente seu ou amigo que esteja precisando. E sinta o fluir da energia curadora da Mãe Divina sair de seu chakra do coração para a sua mão esquerda, e da sua mão esquerda para a sua mão direita, e da sua mão direita para a cura. Entendam que o chakra do coração é o chakra da integração entre nós e o cosmos. Podemos ainda não estar unificados a Deus, mas o nosso coração está. O meu chakra do coração é o contato direto com os seres cósmicos de luz. A Sandra Soares nos escreveu: Oi Paulo, acabei de ouvir a nova transmissão do Interagindo com a GFBB. Está ótima, parabéns, que coisa boa essa interação. Gostei muito dos seus comentários sobre o filme O Segredo.
Eu assisti na semana passada e achei ótimo, exceto por 2 aspectos fundamentais não abordados. O karma e a palavra falada, inclusive no texto eles afirmam que não se precisa falar para pedir e ser atendido. Apesar disso, acho o filme muito válido. Lembrou-me uma fita cassete antiga que tenho com uma palestra do Carlos Maurício Prado, antigo ministro da Summit do Brasil, sobre o mapa do tesouro. Acredito que seja muito mais fácil para aqueles que estão nascendo aproveitarem o filme, você não acha? Por fim, quero parabenizá-lo uma vez mais e desejar tudo de bom para você e sua família. Tenho grande interesse também sobre o tema 5 raios secretos e o raio rubi. Poderia falar sobre eles? Existe alguma literatura sobre este assunto afora as pérolas de sabedoria da Summit Lighthouse? Um grande abraço. A luz de Deus nunca falha, Sandra R. Soares. Olá, Sandra. Os 5 raios secretos não são mais secretos, mas eles estão escondidos em muitas pérolas de sabedoria e aulas de Elizabeth Prophet. Pessoalmente, não conheço nenhum trabalho, além do nosso, que explique este ensinamento completamente e de uma só vez. Nós condensamos este ensinamento em uma só aula e estamos evoluindo neste conhecimento a cada dia. Nossa primeira aula sobre o assunto está na apostila de Mudras e a próxima aula estará no CD número 2 dos Ciclos Cósmicos que ainda estamos produzindo. Durante anos eu pensei que o 8º raio era o primeiro raio secreto, mas agora eu sei que não é. Inclusive tínhamos aulas dizendo isso e agora estamos corrigindo este equívoco. Os ensinamentos estão distribuídos nos ditados dos mestres, precisamos garimpá-lo. Assim como eram 12 apóstolos, mais um, que era o Cristo, nós temos 7 chakras principais, mais os 5 secretos, a soma dá 12 e mais o 8º raio. A cor do 8º raio é a cor pêssego. Aí havia uma confusão, porque sabemos que Mahashohan, que é o Shohan do 8º raio, era representante do Espírito Santo. Assim, sua cor seria o rubi, que é a cor do Espírito Santo. Mas um ditado de Maitreya ensina que a câmara secreta do coração representa a união dos 7 chakras. O 8º chakra é o chakra da integração entre o céu e a terra, entre a humanidade e o cosmos. Assim, Mahashohan é o mais alto nível que podemos chegar para que possamos entregar ao Espírito Santo toda a nossa vida. A integração acontece quando ativamos o contato com a presença de Deus em nosso coração. Só então ativamos os raios secretos. Esses raios são originados da potencialização dos nossos chakras. O violeta, o roxo, o rubi, o verde esmeralda, o azul marinho formam os raios secretos. O raio amarelo e o branco já são potencializados em sua natureza, representados por Deus Pai e Mãe. O violeta do chakra da alma, quando potencializado, torna-se em um violeta mais forte. O púrpura do chakra do plexo solar, quando potencializado, torna-se mais forte, um roxo. Aqui eu quero fazer um comentário dessa gravação de 2007. Essa cor, o roxo, sempre me chamou a atenção, porque eu entendia que não era bem um roxo, porque o roxo tem várias tonalidades de roxo, é muito mal compreendido. Então, depois de muito meditar durante muitos anos, eu cheguei à conclusão do seguinte: quem já tomou suco de uva puro sabe como fica a língua e o lábio depois que toma. Fica um roxo, arroxeado. Então, a cor potencializada do 6º raio, vocês podem compreender como aquele roxo da uva, do vinho. Essa é a forma mais próxima de compreender a cor, então, deste raio secreto. O rosa, do chakra do coração, quando potencializado, torna-se mais forte, o rubi. O verde esmeralda claro, do chakra da terceira visão, quando potencializado, torna-se mais forte, um verde esmeralda de uma tonalidade mais forte. O azul celeste, do chakra da garganta, quando potencializado, torna-se mais forte, um azul marinho, cor de Krishna. Estudem os mudras e vejam que não há manifestação espiritual possível sem os mudras. Quem de vocês já viu aquele filme Merlin? Quando Merlin está sendo treinado para ser um mago, ele fica dias e dias treinando para acender e apagar uma vela com as mãos à distância. Ter o poder com as mãos requer muito treino, pense nisso. Maria Isabel, de Praia Grande, no litoral de São Paulo, escreveu: Caro Paulo,
Obrigada por responder minha pergunta sobre quando muda o programa. Fiquei muito feliz, principalmente porque senti que não estou só neste caminho que escolhi. Estudar sobre os mestres ascensos, comandos, mantras, ensinamentos, etc. Faz muito tempo que procurava um lugar ou alguém para estudar sobre esses assuntos, mas nunca encontrei. Com essa possibilidade que vocês da GFBB disponibilizaram para interagir com vocês, eu tenho certeza que, como eu, muitas outras pessoas irão se unir para esse mesmo fim, para ajudar a humanidade e a si próprios com esses estudos maravilhosos. Eu gostaria muito se vocês, toda semana, antes de lerem os nossos recados, fizessem um dos comandos ou orações ou mantras para que pudéssemos acompanhar. É muito gratificante poder acompanhá-lo, pois assim consigo me concentrar melhor. Desejo a vocês, da GFBB, muita luz, paz e realizações com esta maravilha que vocês criaram. Estão de parabéns. Um abraço, Maria Isabel. Maria Isabel, é muito gratificante ler seu e-mail aqui no programa. Pulamos de 370 acessos na semana passada para 757 ouvintes do programa nesta semana. Sabemos que em muitas casas o número de ouvintes por computador é mais do que uma pessoa. Este método de interatividade é realmente bom, pois nos transforma de página esotérica para grupo de estudos virtual. Os comandos de luz estarão sempre no programa, mas agora entremeados com as perguntas e respostas. Vamos fazer um mantra juntos? Se você ainda não conhece, quero lhe apresentar Rudra. Ele é a última e mais poderosa manifestação do Sr. Shiva. Shiva é a soma de todos os ciclos da vida, que se divide em 12 partes. A hora do Sr. Rudra é a hora da vitória do plano divino, às 11 horas do relógio. Este é um mantra para aqueles que estão prontos para largar tudo o que for menos que a vontade de Deus em suas vidas. Este é o mantra da totalidade de Shiva. Ouse entoar esse mantra e mudar a sua vida para sempre. Rudra é o deus do trovão e do relâmpago. Todos os trovões são a manifestação de Shiva Rudra, que vem corrigir a humanidade com sua luz. A cada trovão ele libera o retorno kármico aos que abusam do livre-arbítrio, tirando o poder dos corruptos e dando proteção a quem chamar pelo seu nome. Clique no botão Mantras e escolha o número 8, Mantra Shiva Rudra. Vamos falar, então, o nome de Shiva 11 vezes, e então concluímos com Rudra. É assim: Shiva, 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 Rudra. Shiva, 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 Rudra. Ok? Eu vou colocar a gravação para vocês. Shiva, 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 Rudra. Shiva, 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 Rudra. Shiva, 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 Rudra. Shiva, 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 Rudra. Shiva, 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 Rudra. Shiva, 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 Rudra. Shiva, 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 Rudra. Shiva, 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 Rudra. Shiva, 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 Rudra. Shiva, 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 Rudra. Shiva, 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 Rudra. Shiva, 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 Rudra. Shiva, 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 Rudra. Shiva, 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 Rudra. Shiva, 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 Rudra. Shiva, 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 Rudra. Shiva, 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 Rudra.
Shiva 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 Rudra. Shiva 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 Rudra. Shiva 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 Rudra. Shiva 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 Rudra. Shiva 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 Rudra. Shiva 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 Rudra. Shiva 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 Rudra. Shiva 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 Rudra. Shiva 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 Rudra. Shiva 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 Rudra. Shiva 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 Rudra. Shiva 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 Rudra. Shiva 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 Rudra. Shiva 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 Rudra. Shiva 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 Rudra. Shiva 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 Rudra. Shiva 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 Rudra. Shiva 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 Rudra. Shiva 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 Rudra. Shiva 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 Rudra. Shiva 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 Rudra. Shiva 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 Rudra. Shiva 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 Rudra. Shiva 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 Rudra. Shiva 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 Rudra. Shiva 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 Rudra. Shiva 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 Rudra. Shiva 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 Rudra. Shiva 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 Rudra. Shiva 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 Rudra. O Vlamir Mateus, de São Paulo, escreveu: Olá, Paulo Simões. Porque ao fazer as minhas orações sinto muito sono, muitas vezes tenho que ficar em pé para não cochilar. Grato, Vlamir. Vlamir, muita gente reclama disso, e principalmente aqueles que estão começando a decretar com afinco. Quando eu fiz a Summit University, aprendi que o bocejo acontece quando a energia negativa é consumida. Saint Germain diz que quando estamos fazendo decretos de chama violeta e bocejamos, saem labaredas de chama violeta de nossa boca. É a força do chakra da garganta atuando para a manifestação da chama violeta. Ele diz que os anjos jogam as energias ruins para serem consumidas nas chamas de fogo violeta que saem das nossas bocas enquanto decretamos. O bocejo contínuo, que popularmente é conhecido como quebranto, quando uma pessoa não consegue parar de bocejar, diz o conhecimento popular que é um sono causado pelo mal olhado de pessoas invejosas. Então vejam que o bocejo nada tem a ver com o sono, e até a sabedoria popular confirma isso, mas sim com energia negativa. Até mesmo quando estamos bocejando, mesmo na hora de dormir, o bocejo está nos dizendo que a nossa bateria está descarregada. Somos semelhantes a Deus não em físico, mas sim em fogo etéreo, que é a substância da qual a nossa alma e os nossos chakras são feitos. Estive estudando o assunto mais profundamente pela internet e descobri que médiuns espíritas, quando lidam com espíritos de baixa vibração, também passam por esse processo de bocejo contínuo, o que acaba assim que a entidade vai embora. Bocejar é uma forma de ativar o cérebro e evitar o sono, afirma o coordenador do Departamento de Distúrbio do Sono da Unifesp, Ademir Batista. Mas eu não concordo com ele. Outros dizem que é a falta de oxigênio dentro de lugares muito cheios, como um ônibus lotado, por exemplo. Faz as pessoas buscarem ar e o bocejo faria esse processo, mas prefiro entender que o ônibus está carregado de energia negativa e que precisa ser consumida. O chakra da garganta é o chakra mais forte que nós temos, é aquele que traz a palavra de Deus. É o que nos põe na capacidade alfa de agir como Deus alfa, Pai, aqui na Terra, ômega. É pela boca que purificamos ou amaldiçoamos as coisas.
Os bocejos são frequentemente seguidos de um forte lacrimejamento. Assim, de acordo com os ensinamentos de Saint-Germain, entendo que o bocejo acontece para aliviar o corpo astral das energias pesadas. É o chakra da garganta atuando como purificador do corpo. Vlamir, você não falou nada sobre bocejo, mas ele é comum, principalmente quando estamos decretando para algumas situações onde sabemos que a energia está pesada. O sono, sem bocejo, acontece porque ainda não estamos acostumados com a energia que invocamos. É muita energia, nosso ser ainda não se habituou. Lembro que no começo, quando comecei a fazer os decretos aos Elohim, Astreia e Pureza, precisava ficar de pé para não dormir. Quando os mestres estão dando os ditados através de seus mensageiros, não é raro ver uma pessoa dormindo, pois a energia é muito forte. Não se preocupe com isso e entenda que tanto o bocejo como o sono são indicativos de purificação. Maria Madalena diz que decretar é o grande trabalho do alquimista e que deve ser feito com muita concentração e completa dedicação, harmonia e principalmente foco centrado no objeto do seu decreto. Então, nós não estamos apenas abrindo a boca e começando a decretar. Nós vamos ao centro do nosso chakra, do coração, e nos posicionamos junto à nossa chamatrina e meditamos em nossa presença eu sou. Esta é uma parte importante do decreto. Saint-Germain diz que os anjos atuam enquanto as palavras saem das nossas bocas. Tão logo o decreto é liberado, legiões de anjos apressam-se para cumprir a ordem. Grato, Vlamir, por sua participação e entenda que a dedicação aos decretos fará com que o sono termine, se não diminua. A Vitória nos escreveu. Boa noite, eu sou Vitória, sou nova no grupo e gostaria muito de uma orientação. Às noites, sempre entre 2 e 4 da madrugada, sinto uma necessidade de fazer apelos, meditações, entrar em oração. É recomendável fazê-lo à noite, nesses horários? Em casa tem um lugar especial com um altar onde nos reunimos 2 vezes por semana, segunda e quintas-feiras às 15 horas, com umas amigas. Mas para fazer o serviço de luz da ponte, vibramos pelo planeta, pelas necessidades das nossas famílias, pelos enfermos, jovens e crianças. Com muito amor, aguardo uma resposta, Vitória. Olá, Vitória. Entre as 2 e 4 da madrugada é exatamente 3 da manhã. Esta é conhecida como a hora das bruxas. Os mestres ensinam que quando acordamos a esta hora, o ideal é fazermos decretos para Astreia e São Miguel. Entre 2 e 4, Astreia e Miguel. Mas se acordamos entre 4 e 6 da manhã, fazemos invocações à chama violeta. Vitória, repare se isso não ocorre mais nos dias de lua cheia, quando os magos negros e as bruxas estão a todo vapor. Na realidade, podemos ser acordados para orar por um parente ou amigo que está em perigo. O ideal mesmo é perguntar ao seu eu superior a razão pela qual você foi acordada a tal hora. Um dia fui acordado pelos mestres, estava morando em Montana, nos Estados Unidos. Pensei claramente em uma prima minha que morava em Curitiba, sul do nosso Brasil. Senti vontade de orar por ela. Depois fiquei sabendo que, naquele momento, ela estava sendo sequestrada com uma amiga em seu carro. Elas rodaram a cidade toda por horas e os bandidos nada roubaram e também não lhes agrediram. Resumindo, amigos, quando acordamos à noite e perdemos o sono, não é por acaso. Perguntem ao seu eu superior e saberão o que fazer. A Rosângela, de Aracaju, Sergipe, nos escreveu. Olá, paz e luz. Tenho a necessidade de compreender, com relação aos apelos e meditações, o sentido do eu sou, pois me foi explicado, mas ainda tenho dúvidas. Como funciona? Agradeço. Parabenizo por esse trabalho, pelo site e pelo coração de vocês. Estou vibrando por esse trabalho. Rosângela, Aracaju, Sergipe. Olá, Rosângela. Eu sou o que eu sou. Este é o nome de Deus. Eu sou o que eu sou. Repitam comigo. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Eu sou o princípio e eu sou o fim. Estamos todos ligados em Deus e somos todos parte do mesmo um. Quando estamos bem ou mal, isso afeta a todos de uma maneira ou de outra. A luz que habita em mim é a mesma luz que habita o seu coração. Quando dizemos eu sou isso ou eu sou aquilo, estamos dizendo que Deus em nós é. Afirmar que está mal, ou feio, ou doente, ou qualquer outro tipo de deformação é negatividade
É um absurdo imenso, pois esta afirmação vai de encontro à perfeição que Deus nos traz constantemente. Deus é vida e Deus é bom, e se somos parte dele, precisamos afirmar apenas o bem. Quando afirmamos algo como eu sou, eu quero, eu vou, estamos dizendo Deus em mim é, Deus em mim quer, Deus em mim vai. Quando essas afirmações somam-se à vontade de Deus, então ele mandará seus anjos lhe atender. Agora, se Deus quer que você tenha uma vida abundante e plena de saúde, mas você nega este Deus que existe em você, afirmando sua miséria e doença diariamente, como nós conhecemos muitos que fazem, então nem Deus poderá salvá-lo, pois este mesmo Deus que lhe emprestou o seu nome deu-lhe o direito de comandar sua própria vida. Assim, tendo o poder da palavra, que é Deus manifestado, você se torna seu primeiro Deus. Ou você age positivo e corretamente, como Deus faz, ou sua vida se complicará. Vamos afirmar, eu sou luz. Cliquem em mantras e escolham o número 3. O número 3 é mantra para ativar a luz da presença eu sou. Vamos fazer a primeira parte dele. Mantras, escolha o número 3. Eu gosto muito de fazer isso aqui. Eu sou luz na minha mente, eu sou luz no meu coração. Luz, luz, luz na minha mente, luz, luz, luz no meu coração. Deus está na minha mente, Deus está no meu coração. De novo. Eu sou luz na minha mente, eu sou luz no meu coração. Luz, luz, luz na minha mente, luz, luz, luz no meu coração. Deus está na minha mente, Deus está no meu coração. Eu sou luz na minha mente, eu sou luz no meu coração. Luz, luz, luz na minha mente, luz, luz, luz no meu coração. Deus está na minha mente, Deus está no meu coração. Amém. A Luciane de Curitiba nos escreveu: Paulo, no finalzinho do ano passado você mandou uma gota de sabedoria com o título Invocações para encontrar a chama gêmea. Eu gostaria que, se possível, você aprofundasse um pouquinho mais esse tema sobre a alma gêmea e também sobre almas companheiras. E se a pessoa não encontra nessa vida sua alma gêmea, o que isso pode interferir no seu caminho espiritual? E o que você recomenda fazermos para encontrarmos a nossa chama gêmea? Paulo, muito obrigado, muita paz e luz a todos. Olá, Luciane, minha amiga de Curitiba. Você sabe que este é um tema apaixonante para muitas pessoas. Não pretendo dar aqui uma palestra sobre o assunto, assim o tema fica aberto para perguntas de todos. Durante muitos anos eu fui completamente decidido a encontrar minha chama gêmea. Agora entendo que isso não é bem assim. Sou casado, sou feliz e não me interessa saber se minha esposa é minha chama gêmea. Primeiro, a sua chama gêmea pode já ter ascensionado. Este foi o caso de Maria Madalena e Jesus. Ele ascensionou 2000 anos antes dela. A última encarnação de Madalena foi a Aimee McPherson, a criadora da Igreja Quadrangular. A alma gêmea difere da alma companheira. A alma gêmea é alguém que foi criado do mesmo ovo que você, e a alma companheira não. A alma gêmea tem o mesmo plano divino, que é o plano de uma existência. A alma companheira pode ter uma missão junto apenas por um período da existência. Como foi o caso de Maria e José, pais de Jesus. Eles não eram almas gêmeas, mas apenas almas companheiras naquela vida. Os mestres ensinam que, se queremos encontrar nossa alma gêmea, precisamos primeiro procurar o nosso eu superior. A presença eu sou e o eu superior das chamas gêmeas são os mesmos, e a comunhão com eles nos leva certamente ao coração da nossa alma gêmea, da nossa amada. A alma gêmea e chama gêmea é a mesma coisa. Os mestres também ensinam que a única maneira de estarmos juntos, além, é claro, de estarmos encarnados na mesma época, precisamos os dois estarmos atuando positivamente em favor da luz. Os senhores do karma não permitem um iluminado encontrar-se com sua chama gêmea, caso ela esteja atuando para servir as trevas, o que é perfeitamente possível de acontecer. Assim, Luciane, ore por sua chama gêmea, esteja ela onde estiver, e se você sente a necessidade de estar com alguém, peça ao seu eu superior que lhe traga esta pessoa, seja alma gêmea ou alma companheira ou até resgate kármico, mas que possa seguir o seu caminho de acordo com a vontade de Deus. Mas não duvide, acredite que este alguém existe e a encontrará.
porque se você sente essa necessidade de ter um companheiro, tenha certeza que está no seu caminho. O problema é que muitas pessoas bloqueiam por permitirem que a sensação de que não merecem alguém tome sua consciência. O Edilson Azevedo escreveu: queridos amigos, Paulo Rodrigues e Maria Lúcia, meu nome é Edilson de Jesus Azevedo e necessito de um esclarecimento muito importante para a minha vida, mas antes faço-lhes um breve relato. Tendo passado por vários problemas na minha vida, finalmente encontrei o caminho que leva a Deus. Sou católico, depois de algum tempo afastado da religião, voltei-me para Deus. Voltei para a igreja. O curioso é que a minha fé em Deus e a minha volta para a igreja deu-se por um caminho que para muitos é inadmissível, através da Umbanda. Meu coração estava em paz, convicto de que eu tinha me encontrado espiritualmente, adquiri uma prática diária de oração e de louvor a Deus, além de frequentar semanalmente sessões mediúnicas. Como disse, meu coração estava em paz, até o dia que tomei conhecimento do site da GFBB e comecei a fazer o estudo dos ensinamentos dos mestres ascensos, e quando cheguei a uma parte que fala de espiritismo, meu coração ficou apertado com o que li. A minha pergunta é a seguinte: pode-se chegar a ser um discípulo iluminado frequentando a Umbanda? O que os mestres ascensos falam a esse respeito? Preciso de uma resposta urgente para que meu coração se tranquilize. Com muita gratidão, um irmão na busca da luz e da paz espiritual, Edilson Azevedo. Faço questão de esclarecer que nos trabalhos de Umbanda, onde estava frequentando, nunca se trabalhou com a chamada magia negra, pois lá se faz trabalho de curas espirituais, na linguagem mais conhecida, Umbanda branca. Edilson. Edilson, não se desespere, cerca de 70% dos que encontram os mestres, de acordo com uma pesquisa que fizemos há 2 anos atrás, participaram do espiritismo antes de encontrar os ensinamentos dos mestres. Porém, Elmora ensina-nos claramente que não podemos participar de encontros mediúnicos e sermos chelas dos mestres ascensos ao mesmo tempo. Veja, ele não está dizendo que São Miguel não o protegerá ou que a chama violeta não lhe servirá se vocês os invocarem. Ele está dizendo que praticantes do espiritismo não terão a tutela dos mestres e não poderão ascensionar enquanto insistirem neste retrocesso. O contato com o astral é oposto ao éter divino. É impossível ascensionar se estamos focados no astral, assim como na matéria. Para irmos para junto dos seres cósmicos, precisamos pensar e falar com eles o tempo todo. Não dá para dizer: espera um pouco, Elmora, que eu vou falar com os mortos do astral e volto para falar com você. Moria pede que, se estivermos preocupados com os mortos, devemos orar para que os anjos de Deus os ajudem. Nós não temos que servir junto aos mortos do astral. Não é para junto deles que nós queremos ir depois que desencarnarmos, mas sim para junto dos mestres ascensos, dos seres cósmicos. Os mortos do astral estão presos no cinturão da Terra, no astral da Terra, e não livres para voar pelo cosmos. Moria pede que, se estivermos preocupados com os mortos, devemos orar para que os anjos de Deus os ajudem. Peço que você estude as nossas páginas sobre o assunto, clicando no botão Ensinamentos e escolha a nossa aula 23, Plano de Luz, Astral versus Etéreo.